Olá, hoje, nesses minutos que eu tenho, eu queria falar sobre um tema. Eu já tratei sobre esse tema também, mas é um tema muito recorrente na nossa clínica diária, na clínica psicanalítica, né? E o tema é suicídio. Eu tenho recebido e meu inbox às vezes fica cheio, tanto no celular como nas redes sociais, principalmente no inbox, de muitas pessoas que estão vivendo e tendo o desejo de se matar, de suicidar-se, de cessar com a vida, né? E isso tem sido alvo de preocupação minha, que trabalho nessa área, na área de cuidado com pessoas, e é muito triste a gente ver que muitas pessoas que estão muito próximas da gente, e a gente nem percebe, estão tendo o desejo e vivendo realmente e fatidicamente, né, muito próximo a suicidar-se, a se matar, a cessar a vida. E por quê? Porque eu não tenho porquê. Se eu tivesse, eu daria para vocês de graça, né? Eu só estou usando pelo menos essa semântica, né? Por que as pessoas tentam se matar, se suicidar? Porque elas estão chegando num momento da vida, muitas delas, né? Que são pessoas que vêm de perda de entes muito queridos, de separações, de perdas de filhos, de perdas de parentes, perdas de amigos, né? Perdas de emprego. Então o suicídio está muito relacionado com perdas. As pessoas têm perdas, e a perda na vida consciente traz uma culpa no momento e no processo inconsciente. Essa culpa vai gerar desgastes internos, e esses desgastes internos pode levar à nossa mente um desejo de cessar a vida. Então, assim, a perda, seja do que for, ela pode gerar um tipo de culpa e um tipo de desejo de querer se matar. E eu queria falar para você que na vida que eu e você estamos vivendo, nós vamos ter muito mais perdas do que ganhos, né? A gente vai perder muito mais do que ganhar. Quando a gente já nasce perdendo, porque no momento que a gente nasceu, a gente perdeu, né, de viver dentro de um útero, onde você tinha a alimentação no momento certo, onde você tinha aquele cordão umbilical que te dava toda a sustentabilidade, um local pequeno, quente, gostoso. E quando você nasce, você vem para a vida, você perde isso. E você entra na vida num processo de caos, né? Porque é por isso que a gente nasce chorando, né? Mas logo em seguida alguém vem e te dá um afeto. E você vai ficar a vida inteira buscando esse afeto. Mas não vai achar, né? Porque nem todos os afetos, nem todas as pacificações e as alegrias que você deseja, você vai alcançar, né? Porque na vida a gente entra num processo de perdas. Como eu falei, quando você nasce, você já começa a contar os dias para a sua morte. Então, cada dia que passa é um dia de perda, né? Você vai perdendo a sua infância, depois você perde a sua adolescência, depois você perde a sua juventude, depois você perde a sua velhice, e aí você morre, né? A perda, ela está muito próxima da gente. Eu não posso mentir para você, né? E eu não estou aqui para falar bobagem. As pessoas estão tentando se matar porque acham que a perda não faz parte da vida. E eu preciso falar para você que perder faz parte da vida. Com o passar do tempo, você vai perder amigos, você vai perder relacionamentos, você vai perder as suas verdades, você vai perder cabelo, você vai perder o seu modo físico de ser bonito, de ser feio. É normal isso para todas as pessoas, né? Então, a perda está muito relacionada ao suicídio. E nós precisamos entender a conviver com perdas. Então, eu estou te dando um alerta.
Você que... E quando você começa a entrar nesse processo de perda, sabe o que acontece? Freud vai trabalhar isso em Luto e Melancolia, que é um texto que eu aconselho você ler, chama Luto e Melancolia de Freud, é um artigo, e ele fala que a gente acaba, quando a gente perde um objeto que a gente deseja muito, a gente pode entrar num processo de melancolia, num processo de fixação e não conseguir substituir isso que nós perdemos. Essa é outra coisa que eu queria te falar. Tudo aquilo que a gente perdeu na vida, falando para você que está tentando, que está pensando em suicidar-se por causa de uma perda, lembra, tudo que você perdeu na vida, você pode achar novamente, achar novos valores, achar novas situações. Porque, ao contrário da morte, a vida se renova em si mesmo. E a vida é um renovo de coisas que a gente perdeu. Você perde uma coisa numa esquina e acha outra melhor, igual, na outra esquina, né? A vida, ela é muito mais que a morte. A perda é uma morte, mas a vida é aquilo que você pode fazer com aquilo que morreu dentro de você. Então você pode perder um relacionamento, mas a vida pode te oferecer outros relacionamentos bons e tão importantes como esse que você perdeu. Você perdeu um emprego, mas a vida pode te oferecer outros tantos empregos. Você perdeu uma oportunidade, mas a vida vai te oferecer tantas outras oportunidades, porque a vida, elas são possibilidades. A vida, ela é oportunidade, né? A vida é possibilidade. A vida é saída. A vida, ela é como a água, né? A água, ela tem uma capacidade, quando você solta ela, qualquer obstáculo que ela vê, ela vai penetrando e ela chega no seu objetivo. A vida é como a água, então. E se você que está vivendo tem esse desejo de querer se matar, de suicidar-se, eu posso te dizer que a vida vale muito mais. Vale muito mais. Viva, enfrente a vida. Divida isso com as outras pessoas. Uma das características das pessoas que vão suicidar-se, elas vão se fechando, elas vão se afastando das pessoas. E esse sintoma, isso não acontece da noite para o dia. Isso acontece de forma paulatina. Você vai se afastando dos principais, daqueles que você não gosta, dos diferentes, depois você começa a se afastar dos iguais, e depois quando você vê, você está vivendo um processo de solidão. E às vezes a solidão vai te levar ao suicídio. A solidão, por quê? Porque eu perdi, porque eu tenho culpa, e aí já ninguém mais me entende, ninguém me ouve, e eu acabo fazendo isso. Então, a minha fala hoje, esses minutos que eu estou falando, é uma fala de clamor para você que está tentando, e que já pensou, e que tenta se suicidar, que tenta se matar, que a vida vale a pena. Não faça isso, não faça isso. Existem pessoas como eu e tantos outros que, por amar a vida, dedica a vida para essas pessoas como você, que não quer mais a vida. Então, às vezes, se você não achar que você não vale a pena, mas faça isso por mim e por tantos outros que amam a vida. Às vezes, a gente precisa entender que algumas coisas que a gente tem que fazer, fazendo parte da vida, é ir contra algumas coisas que estão dentro da gente, algumas coisas que a gente deseja e que a gente queria. A gente não vai conseguir tudo na vida. Lembra, nós vamos perder mais do que ganhar na vida. Mas isso não quer dizer que nós vamos viver em tormento, em caos. Cada vitória pequenininha pode ser um momento de alegria, uma festa. Ontem eu tive com os meus filhos aqui em casa e a gente viveu aquele período. Foram alguns minutos, algumas horas, mas que valeu toda a vida. E quando eles saíram para ir embora, eu corro todos os riscos, e você também, de acontecer, seja lá o que for. Mas eu não posso me pegar naquilo que pode acontecer de errado, na angústia do que pode acontecer. A angústia é algo que está preso no futuro, e o futuro não nos pertence. O futuro não te pertence, Então, assim, se você conseguir diminuir as suas expectativas, a sua angústia, entender que a vida são perdas e não ganhos. Então, assim, eu começo a acostumar a viver com perdas. Quando eu ganho 1 minuto, eu fico todo feliz.
Agora, se eu fico criando expectativa de que sempre eu vou ganhar, sempre eu vou ser o melhor, sempre vai dar tudo certo, quando dá algo errado, eu entro em parafuso. Então eu preciso trabalhar que as perdas são reais. Nietzsche vai dizer assim, um filósofo, né, ele vai dizer assim, que viver dói. Viver dói. A vida não é fácil. E nós estamos sempre mais perdendo do que ganhando. Eu não estou aqui, eu não gosto de falar no sentido de autoajuda e nem escrever livro de autoajuda. Por isso que eu fiz psicanálise. Em psicanálise a gente fala a verdade. Sempre a verdade. E a verdade é, nós vivemos num mundo de perdas. O mundo está em caos. Eu não estou aqui afirmando que o mundo é uma fantasia, que está tudo bem. Mas eu posso, no meio do caos, no meio da situação difícil, no meio de um mundo tão complexo e tão estranho, buscar possibilidades para viver. Porque a vida no caos gera certeza. A vida na perda, ela gera possibilidade. A vida é coisa boa. E o que é vida, na realidade? É estar respirando. É viver o momento agora, o aqui e agora, o hoje. Né? Deixando para trás as coisas que ficaram e diminuindo a expectativa das coisas que estão na frente e vivendo esse momento. Quando eu vivo esse momento, eu diminuo essas sensações e pensamentos de suicídio. Eu estou falando, o suicídio não acontece da noite para o dia. Você vem se matando. As pessoas que executam o suicídio, elas já se mataram há 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então, se você está pensando, passa pela sua cabeça algum desejo de se matar, pode ver, está relacionado com alguma perda, ou com alguma coisa que você acha que você deveria ter e não tem, que também é perda. Só que a perda faz parte do processo vivencial dos seres humanos aqui na Terra. A gente mais perde do que ganha. Porém, a gente pode fazer com cada dia uma vitóriazinha, né? Por cada momento, cada conquista. Esses minutos que você está aqui, eu quero falar durante 15 minutos, eu já falei 12 sobre isso. Então, se você está me assistindo nesse período aqui, quer dizer, você ganhou esses 12, 13, 15 minutos na sua vida. É disso que eu estou falando. Eu vivo 1 minuto, depois mais 1 minuto, depois mais 1 minuto. Quando eu vejo terminou um dia, quando eu vejo terminou uma semana, quando eu vejo terminou um mês, quando eu vejo terminou um ano. E as coisas vão se encaixando. Tinha um amigo meu, um gerente, que ele falava que com o andar da carruagem, as abóboras se encaixam. Eu transfiro essa metáfora para a vida. Com o passar da vida, as coisas se encaixam. Tudo que você perdeu vai achar uma forma de se encaixar e você vai ter de volta. Igual, não, porque o que perdeu, perdeu. Mas você vai ter algo semelhante, ou melhor, ou inferior. Porque a vida é assim, a vida ela é dinâmica. A palavra dinâmica é que ela explode a cada segundo. A vida explode a cada segundo. E são explosões de possibilidades. São turbilhões de possibilidades. Então, eu queria deixar esse recado para você que está pensando em suicidar-se, em se matar, em jogar a sua vida no lixo, fora. Eu queria que você desse uma chance para a vida. Para a vida mostrar e dar oportunidade para você. Vida são oportunidades. Arrisque-se, mas se arrisque em vida, vivendo e não morrendo. Relacione-se com as pessoas. Curta cada momento. Viva esse momento hoje como único. Né? Porque perder a gente vai. Como eu falei, eu vim aqui falar a verdade para você. E a gente é constituído de perda o tempo todo. Eu vou perdendo a visão, vou perdendo a vista, vou perdendo meus reflexos, vou perdendo a vontade. Mas eu vou vivendo. Porque viver gera possibilidade, gera um mínimo de alegria. Então, não jogue fora a sua vida, suicidando-se, morrendo antes do tempo. Não jogue. Deixa a morte para o acaso. Deixa a morte para o acaso. Deixa a morte acontecer do jeito que ela vai acontecer. Não importa como. Todos nós vamos morrer um dia, que será a perda maior. Então, mas não desista da vida no meio dela. Não desista. Jogue o jogo da vida até o final. Vai valer a pena. Por quê? Porque você merece. Porque um Criador te criou.
e ele pensou que você ia viver todo o tempo que você tem de vida. Então, claro que se matar é um direito teu, mas eu ficar aqui falando para você não se matar é um direito meu também. E eu vou sempre falar, se você tiver que decidir entre a vida e a morte, decida sempre pela vida. Deixa a morte fazer o papel dela no momento dela. A morte não nos pertence. A morte não pertence ao ser humano. A morte pertence a quem nos criou. E eu não sei quem nos criou. Não sei se foi Deus, não sei quem foi. Mas a morte não me pertence. A morte pertence a quem me criou. Agora, o que me pertence é a vida. E se eu estou vivo, é porque eu fui colocado aqui para viver dia a dia, minuto a minuto. E quando a morte vir, como ela não me pertence, eu não quero saber como é que ela vem e como vai ser. Então, fuja da ideia do suicídio. Fuja da ideia de que você vai sempre dar certo. Fuja dessa ideia. Fuja dessa ideia que você nunca vai perder. Nós vamos perder sempre, porque a perda acompanha o ser humano. Mas isso não significa que eu tenho que sofrer o tempo todo, que eu tenho que ficar angustiado o tempo todo. A vida oferece a cada minuto, a cada segundo, possibilidades. E as possibilidades é que faz que você viva 1 minuto, depois mais 1 minuto, aí depois um dia, depois mais um dia, depois um mês, depois mais um ano, e anos, e anos, e anos, até a morte chegar. Como eu falei, a morte não me pertence, então eu não estou preocupado com ela, estou preocupado com a vida. Se você está pensando em se matar, em suicidar-se, para de pensar na morte, pensa na vida. Vale a pena, tá bom? Um abraço grande. Não desista da vida, nem de você. Fica bem. Muito obrigado se você foi até aqui nesse vídeo. Desculpa, eu estiquei um pouquinho, mas eu acho que era importante pra gente. Um beijo. Fica bem. Tchau.